Olá, sejam bem-vindos à 11ª aula de Corel voltada para a utilização em nossas routers. Hoje iremos aprender a converter textos e demais objetos em curvas, ou seja, tudo convertido em vetor, tornando em um desenho editável. Vamos lá? Então, conforme eu tinha já comentado na aula anterior, às vezes quando fizemos algum texto, que precisamos, de repente nós não temos impressão em casa, tem que fazer na rua e nós levamos o arquivo numa pendrive, o que acontece? Por exemplo, se você usa um tipo de fonte, ou seja, um tipo de letra, e você vai nesse lugar onde vai fazer a impressão, eles não tiverem essa fonte ou tipo de letra, ela vai ser mudada, ela vai se tornar uma outra fonte, ou na hora vai ter que escolher algo parecido, ou até mesmo procurar na internet para baixar e fazer essa alteração. O Corel, por esse lado, ele tem uma ótima ferramenta que se chama conversão em curvas, tá? Ele não funciona somente para texto, tá? Ele funciona também para objetos. Isso nós vamos ver agora no decorrer da aula. Bom, primeiramente, eu tenho um texto aqui que eu coloquei curva zoom. Notem que ele está em formato de texto. Eu tenho cada ponto aqui de letra. Lembrando que se eu pegar a ferramenta forma, clicar em cada ponto, eu consigo alterar aonde as letras estão, ou, deixa eu voltar aqui, ou, aumentar o espaço entre elas automaticamente aqui, ou até a altura, se eu tivesse mais linhas digitadas. Bom, então como fazer a conversão em curvas? É bem simples e fácil, basta selecionar o texto que eu quero, ou o objeto, mas nesse caso agora é o texto, ir em objeto e converter em curvas. Notem que os nós mudaram de lugar. Lembre-se que cada ponto desse nós chamamos de nós. Mudaram, correto? Então o que acontece? Se eu pegar a ferramenta agora de forma, ele muda. Vocês estão vendo que estão agora cheio de pontos. Então esse meu texto ele não é mais editável como fonte, ele é editável como um vetor, um arquivo de vetorização. Então eu só vou aumentar aqui o zoom para mostrar melhor para vocês. Notem que em cada nó desse eu posso clicar e editar. Então o que é isso interessante? Além de, por exemplo, ter um texto que vai estar em curvas e eu vou salvar e vou levar em algum lugar para imprimir sem ter o problema de alterar o tipo de letra, eu posso fazer um logotipo diferente, alguma coisa diferente com uma fonte já estabelecida, mas posso editar algo dentro dela. Tá? Então cada nó desse é editável. Se ele é editável, eu também posso deletar. Seleciono um dos nós e aperto o delete. Tranquilo? Agora nós vamos para uma parte bem interessante, porque quando nós convertemos um texto em curvas e ele é aberto, ele vai ficar exatamente igual, tá? Conforme está aqui. Ele não alterou nada, continua a letra toda bonita. O problema é que quando a gente tem uma fonte que ela é fechada, tipo a letra O, eu vou clicar e vou converter ela em curva. Objeto, converti em curva. Tá? Nota-se que ficou tudo certo, tudo bonito. Só que o problema assim, se eu separar o texto, olha o que acontece. Ele fica todo escuro. Mas não é questão que ele fica todo escuro. Ele vai ficar com cada camada separada do que ele tinha dentro para fazer. Então, o que isso significa? É que eu posso editar ele e, além do mais, posso alterar. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar ele para trás. Vou colocar aqui uma cor diferente para vocês entenderem. E aqui eu posso colocar outra. Correto? Então, essa é a diferença também, que eu posso separar o objeto e tornar ele editável dessa forma, convertendo ele em curva. Por que esses outros objetos estão aqui? Por causa que também eles diferenciam quando fazem curva, tá? Principalmente quando é uma elipse ou um retângulo. Por quê? Por exemplo, se eu clicar no retângulo que eu fiz e pegar a ferramenta de forma, lembre-se que se eu clicar em arrastar, ele vai curvar as pontas, onde eu edito aqui em cima, se eu quero chanfrado, se eu quero reto, se eu quero curvo, e cada ponta, correto? Vou voltar aqui para ele ficar novamente um retângulo.
O que acontece quando eu converto ele em curva? Vou aqui em objetos, converter em curva ou Ctrl Q, ok. Converti em curva. Agora, se eu pegar a ferramenta de forma, ele não vai ficar mais para fazer as curvaturas, e sim edição do nó dele. Ó. Então, por exemplo, eu posso usar esse material aqui para fazer uma perspectiva de um chão, alguma coisa, o que for necessário, né? Ele vai ficar editável os pontos dos nós. Tá? Ele virou um objeto vetorizado. Deixa eu só colocar aqui para dar uma impressão mais de chão. Deixa eu até colorir ele, então cinza aqui, tirar o contorno. Certo? A mesma coisa acontece com a elipse. Se eu clicar na elipse e editar a forma, ele vai, lembre-se, né? Pelo lado de dentro, ele vai fazer forma de pizza. Pelo lado de fora, se eu arrastar, ele só vai fazer a curvatura da linha, correto? No momento que eu converto uma elipse em curvas, ele vai fazer 4 pontos, onde esses 4 pontos, ou nós, né? Como nós já comentamos, ele vai ser editável. Então, por exemplo, que nem fazer aquelas balinhas de jujuba, né? Como se diz, por exemplo, aqui fiz aqui, poderia ter modificado o outro, posso arrastar mais para cima, mais para baixo, né? Vou colocar aqui uma cor, vou tirar aqui, ou uma lua. Ó. Então essa é a diferença, né, do objeto não tendo em curva e sendo curvado. Em curvado ele vai se tornar vetor e no vetor a gente edita como desenho. Uma das coisas mais legais quando nós estamos trabalhando com curvas, né, convertendo em curvas, por exemplo assim, ó, quando eu tenho 2 objetos iguais, nesse caso aqui, por exemplo assim, como se eu fosse fazer asas de borboleta, eu tenho 2 iguais, tá? E eu não gostei de alguma coisa que está na esquerda ou na direita e eu quero alterar, deixar maior ou menor. Como eu faço para alterar as duas ao mesmo tempo, sem a necessidade de ter que estar alterando uma e depois ou copiando e colando e virando e modificar a outra? Basta pegar a ferramenta de forma, seleciono os 2 objetos. Quando eu selecionar os 2 objetos, como eles não estão juntos, notem que um ficou azul e o outro ficou vermelho. O que isso acontece? No azul é quem vai mandar. Por exemplo, assim, ó, cliquei nesse nó aqui. Por exemplo, se eu cliquei nesse nó aqui, eu tenho que clicar no semelhante no outro lado. No momento que eu clicar e arrastar ou mudar, ele vai alterar juntos, tá? Se ele não estiver alterando juntos, deixa eu só voltar aqui. Notem que aqui na barra aqui em cima tem, ó, refletir nós horizontalmente e refletir nós verticalmente. Então, cliquei os dois para não ter problema. Ó, aí ele vai fazer exatamente igual. Se eu puxei para dentro, ele vai puxar o outro para dentro. Se eu puxei para fora, ele vai puxar para fora. Se eu mexer para um lado, ele vai fazer igual. Se eu mexer para o outro, ele vai fazer igual. Então isso é muito interessante, porque às vezes você quer fazer a mesma modificação dos 2 lados, basta clicar nos 2 nós iguais, né, ou semelhantes, porque posso fazer de outra forma, clicando num nó diferente? Pode, só que daí ele não vai fazer exatamente igual, né, vai ficar diferente. Então eu vou pegar o mesmo nó, clico e arrasto, tanto para um lado quanto para o outro, não esquecendo, por exemplo, para não acontecer isso, clicar aqui em refletir nós horizontalmente e verticalmente, para que ele faça exatamente igual. Ó, refletido. Aprendido. E só para terminar, que eu acabei esquecendo de falar, se eu colocar em modo parágrafo, que nem nós tínhamos aprendido na última aula, vou colocar qualquer texto aqui só para nós fazermos. Tá. Qual a diferença para converter em curva? Primeiramente, a gente tem que ter ideia que o texto ele tem que estar conforme a gente quer, tipo a questão de tamanho, a questão de espaçamento, a questão de alinhamento, tá? Porque no momento que nós convertemos em curva, ele vai ficar exatamente como está e não teremos como editar futuramente. Então, por exemplo, aqui, fiz esse parágrafo, se eu for lá em objeto, converter em curva, notem que ele ficou da mesma forma, só que porém eu não tenho mais como editar. Esse texto ele ficou completamente em modo
de objeto, né? Modo vetorizado. Então, por exemplo, se for levar em algum lugar para colocar esse material para imprimir, né? Fazer a impressão dele, seja texto, seja qualquer forma. Se vocês quiserem que não tenha problema de alterar nada, basta selecionar todos os objetos que eu digo feitos no Corel, não incluindo fotografias ou imagens, que não vai acontecer isso, tá? Tem que ser um objeto vetorizado que, convertendo em curva, vai ficar dessa forma e não terá problema de fazer a impressão em outros lugares, ok? Então, agora sim, agradeço por terem assistido a aula, e na próxima aula nós vamos começar a trabalhar com edições artísticas de nós, né? Então, esses pontos que eu falei hoje para vocês, que são, né, cada um de nós, na próxima aula nós trabalharemos com as edições artísticas. Ela vai ser dividida em duas partes, porque como ela é um pouco mais comprida, a aula, porque tem bastante ferramentas e explicações, ela vai ser dividida em duas partes, ok? Muito obrigado por assistir, até a próxima aula.